A outra orientação, na verdade, eles não haviam recebido, eles estavam fazendo, acreditando ser melhor, né? E tinham substituído esse alimento que eu vou comentar com vocês no café da manhã e também no horário do café da tarde. Então estava sendo consumido torradas no lugar de pão de manhã e no meio da tarde. E isso é algo muito comum de acontecer. Muitas pessoas acreditam que a torrada ela tem menos caloria, que a torrada é melhor para quem tem diabetes, que é melhor para emagrecimento do que o pão. E aí eu vou colocar vocês aqui em mais uma análise. Analisem, avaliem comigo, né? O que é que muda na torrada quando a gente compara ela com o pão? Vamos analisar o que é. Se você quiser fazer uma torrada em casa, o que é que você faz? Né? Conta pra mim. O que é que você faz quando você vai fazer uma torrada em casa? A gente não pega o pão e não submete ele a uma temperatura, a gente coloca ele no forninho ou a gente coloca na torradeira, não é assim? Pra quê que a gente faz isso? A gente está fazendo isso para retirar umidade. Então eu tô tirando do pão água, tá? É isso que a gente faz quando a gente transforma um pão em torrada. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu tô tirando líquido do pão. Então, a torrada nada mais é do que exatamente a mesma coisa que o pão, só que com menos água, com menos umidade. Então, gente, nutricionalmente falando, pão e torrada é exatamente a mesma coisa. Pro diabetes não vai fazer diferença nenhuma se você está comendo pão ou se você está comendo torrada. Tem exatamente a mesma coisa no pão e na torrada, tá? Então, isso é algo que a gente precisa conversar, que a gente precisa rever e reorganizar aí no teu conceito, né? E eu estendo isso para a tal da bolachinha, né? Tem a tal da bolachinha água e sal, bolachinha creme cracker, né? Bolachinha água e sal, bolachinha creme cracker é carboidrato puro com gordura. E aí o que acontece? Tem o mesmo efeito do pão. Cada 4, dependendo da marca, 5 bolachinhas equivale a um pão francês, para vocês terem uma ideia. Então fique esse alerta, tá? Torrada, pão, bolacha tem o mesmo efeito no controle do seu diabetes. O que precisa ser feito? Nós precisamos trocar um pãozinho branco por um pão rico em fibras, por um pão integral. Aí ele pode ser torrado ou não, tanto faz, para que seja absorvido mais lentamente aí pelo teu corpo. Isso vai ser muito importante, tá? Então, não adianta substituir pão por torrada. E existe uma outra coisa que acontece muito quando a gente faz isso. Gente, fala pra mim, se quando tem uma torradinha ali, a gente não acaba consumindo mais? Acaba consumindo mais. Você come mais do que se fosse pão. Tá sequinho. Exige, às vezes, uma manteiguinha a mais ali em cima. Você acaba consumindo mais do que se fosse pão. Isso é um erro muito comum, muito comum. E antigamente sim tinha essa ideia de que era menos calórico, de que era muito melhor do que comer pão, e na verdade é exatamente a mesma coisa. Então, quando vocês virem ou quando vocês, se isso está acontecendo aí na vida de vocês, é por esse o motivo que a tua glicemia não está controlando. Porque não basta trocar pão por torrada, você tem que pensar na quantidade. É aí que tá o detalhe, né? A gente precisa pensar, eu posso comer um pãozinho branco? Então eu posso, desde que esteja dentro da quantidade que você pode consumir. E que isso varia muito de pessoa para pessoa, da atividade que você está fazendo, da atividade física que você está fazendo, se você faz ou não, depende da sua idade, depende de N coisas. E sim, vai também depender da dose de insulina ou do medicamento que você está tomando.
Então, tudo isso é interdependente, né? Depende, são coisas que dependem uma da outra, tá? E que vai ser diferente para cada um de vocês. Então, é algo que a gente precisa repensar. Então, vamos lá. Lembrando, primeira coisa, leite desnatado, manteiga. Foi a primeira coisa que a gente conversou. Segunda coisa que esses pacientes estavam apresentando, eles estavam consumindo haviam sido orientados para trocar açúcar branco por açúcar demerara ou açúcar mascavo. E a terceira coisa, eles estavam trocando pão por torradas.